Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural de A Bibliotel e da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O tema de hoje do bloco Viajar é Preciso é passaporte. O passaporte é um documento imprescindível quando se trata de viagens internacionais. Sem o passaporte, não é permitido o ingresso de cidadãos brasileiros em países estrangeiros, excetuando-se os países membros do Mercosul, que atualmente, como vocês sabem, são 10. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Peru. Nesses países, o passageiro poderá se deslocar apresentando apenas o seu documento de identidade atualizado. Bom, o processo para a requisição deste documento, ele inicia-se com acesso ao endereço eletrônico da Polícia Federal, no site www.dpf.gov.br e com o preenchimento da solicitação nesta página. Agendado a data, você terá duas impressões, uma do protocolo e outra da guia de recolhimento da taxa, que é o GRU, que deve ser paga respeitando a data do vencimento. O valor desta taxa é de R$ 156,07. O andamento do seu pedido pode ser consultado pelo mesmo site. E o documento, ou seja, o passaporte, será entregue pessoalmente ao titular no horário e local indicado. Atualmente, não é mais necessário levar a fotografia, pois ela é coletada no momento do atendimento, assim como sua impressão digital e assinatura. A validade do passaporte é de 5 anos. Expirado esse prazo, deverá ser solicitado um novo passaporte. Não há renovação nem prorrogação deste documento. Se o seu passaporte está com prazo de validade expirado ou prestes a expirar e você deseja obter um novo documento de viagem, serão exigidos todos os documentos originais relacionados na página. A apresentação do título de eleitor e comprovação de votação é uma exigência para a obtenção deste documento. Pontuo este item porque observo que muitas pessoas não guardam este comprovante de votação e quando vai fazer o documento de passaporte, tem que apresentar a declaração da Justiça Eleitoral atestando a quitação com as obrigações eleitorais. Para quem reside em Irati ou região, há 3 opções próximas de Departamento de Polícia Federal, em Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba. O novo modelo do passaporte comum do brasileiro passou a ser emitido em 2006, com capa de cor azul, de acordo com o padrão estabelecido pelo Mercosul. Ele conta com vários itens novos de segurança para dificultar falsificações. As mudanças implementadas seguem as normas internacionais de segurança estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional. Porém, o titular do passaporte comum antigo na cor verde poderá utilizá-lo regularmente até a sua data de vencimento. Tipos novos de passaporte. O azul agora passa a ser o passaporte comum. O verde é o passaporte oficial. O vermelho, o diplomático. O marrom é destinado aos cidadãos de países que não possuem relações diplomáticas com o Brasil. O amarelo é para estrangeiros legalmente registrados no Brasil e que necessitem deixar o território nacional e a ele retornar. E para estrangeiros refugiados sem nacionalidade ou mesmo asilados no Brasil. E ainda o passaporte azul celeste, que é o passaporte de emergência. Esse passaporte pode ser tirado em 24 horas em São Paulo. Você precisa apenas da comprovação do motivo emergencial,
que pode ser catástrofes naturais, conflitos armados, ajuda humanitária ou uma necessidade de viagem imediata. Neste novo modelo, são colhidos os dados biométricos, as impressões digitais, a fotografia digital e a assinatura digitalizada. Esses dados eles são armazenados no banco de dados da Polícia Federal e a foto inserida na banda ótica bidimensional existente na página dos dados variáveis do novo passaporte, podendo ser lido por máquinas especiais, existente nos pontos de checagem migratória no Brasil e no exterior. A Polícia Federal anunciou que, a partir de novembro de 2010, o passaporte brasileiro seria atualizado e passaria a conter um chip, tornando-o então biométrico. Detalhe: para impressão do protocolo e da GRU é necessário que o programa Adobe esteja instalado no seu micro. Caso você não tenha esse programa, na própria página tem um link para a instalação do produto. Estas e outras informações, como obtenção do passaporte para menor de idade, como agir em caso de extravio ou furto, procuração para menores e etc., você pode acessar no endereço eletrônico www.irati.tour.br, que também leva direto aos links da Polícia Federal. Ou ainda você pode ir até o IVT, onde nossos colaboradores poderão auxiliá-lo no agendamento do seu passaporte. É isso, meus amigos. Faça seu passaporte. Há um mundo inteiro para você conhecer. Estela Mara Rosa, do bloco Viajar é Preciso, para o programa Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu queria saber se vocês estão gostando dessa nova programação, essa novidade da Rádio Cultura. E gostaria de dizer para vocês que eu estou adorando a experiência de ser correspondente internacional e de poder falar um pouco sobre essas experiências que eu estou tendo aqui no Velho Mundo. Hoje mesmo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre como é viajar de trem na Europa e principalmente na Espanha. Eu escolhi esse assunto porque eu acho que existe um imaginário muito forte no Brasil sobre os trens europeus. Por exemplo, de que o trem é barato, de que o trem é eficiente, é rápido, de que você pode rapidamente viajar o continente todo de trem. E, na verdade, algumas dessas coisas se verificam e outras nem tanto. Os trens são uma alternativa muito boa de transporte, sem dúvida, mas está longe assim, de ser uma maravilha irrepreensível, como algumas pessoas podem imaginar. A primeira coisa a ser comentada é que cada país tem o seu próprio sistema de trem, né, de ferrovias, e com níveis de qualidade diferenciados. Então, por exemplo, viajar de trem pela Alemanha é muito mais confortável do que viajar de trem por Portugal, que ao seu turno é muito mais cômodo do que na Hungria e por aí vai. A segunda coisa que eu quero comentar é que necessariamente não é um meio de transporte barato. Dependendo do trecho, o transporte aéreo pode ser muito mais barato do que o trem e o ônibus é sempre mais econômico do que o trem. Aqui na Espanha, tem muitas cidades que são facilmente acessíveis de ônibus e muito mais facilmente de ônibus do que de trem. Mesmo saindo, por exemplo, de capitais e indo para alguns lugares bem turísticos. Por exemplo, da cidade de Bilbao, que é a capital do País Basco, até San Sebastián, que é uma das principais cidades dessa mesma comunidade autônoma, não tem trem. Tem que ir de ônibus, é uma distância bem curta. Daqui de Sevilha, que é a capital da Andaluzia, até Ronda, que é uma cidade bem turística, pois tem trem, mas não tem trem direto e com horários bastante inconvenientes. E
poderia citar aqui muitos outros exemplos. Uma outra característica que chama a atenção por quem usa os trens europeus pela primeira vez é o fator pinga-pinga. Então, sim, dependendo do tipo de trem ou do trecho que você vai percorrer, ele vai parar bastante. Por exemplo, entre as cidades alemãs de Mainz é a capital de um estado, até Frankfurt, que é uma das principais cidades do país e que fica a 100 km de distância, ele vai parar bastante, vai fazer pelo menos umas 10 paradas. Ou então, muitas vezes, além do pinga-pinga, é preciso fazer troca de trem, como é o caso de Paris a Berlim, que necessariamente não estão muito distantes, não é mais do que 600 quilômetros, e são duas das principais capitais da União Europeia, mas não tem trem, um trem apenas, tem que fazer uma troca de trem. Nem todos os trens são de alta velocidade. Às vezes a gente acha que eles são super rápidos, né? Aqui na Espanha mesmo, não existem muitas linhas de alta velocidade, que eles chamam de AVE. Então, por exemplo, a partir de Madrid tem algumas opções e a partir de Barcelona tem outras opções. Mas uma vantagem que eu gosto muito dos trens europeus é que você costuma ter o acesso a todas as informações pelos sites das companhias de trem. Então, no caso aqui na Espanha, a companhia é a Renfe, RENFE, e no site deles está tudo muito completo. Você pode comprar, pode consultar, é muito legal. Fazer simulações, né? Também a respeito da velocidade, pelo menos na semana que passou eu peguei um AVE de Sevilha para Madrid e ele chegou no máximo a 250 km por hora. Mas ele tinha uma comodidade que eu achei muito legal. Ele tinha um vagão silencioso, que foi o vagão que eu peguei, o que eu achei bem positivo, porque aqui na Espanha as pessoas conversam muito e muito alto. Então, o carro silencioso para mim foi ótimo, porque eu consegui dormir bastante. Mas comparado, por exemplo, com o avião, o trem é uma ótima possibilidade para você viajar aqui pela Europa. Por quê? Via de regra, as estações de trem são muito mais bem localizadas do que os aeroportos. Isso quer dizer o quê? Que você vai economizar tempo e dinheiro se deslocando da estação ou aeroporto para o centro. Então é mais rápido e mais barato. E você pode levar mais bagagem, né? Porque aqui na Europa as passagens que são mais baratas, normalmente você só pode levar 10 quilos de bagagem de mão. E o trem não. Não é que não tenha limite, mas você pode levar uma boa mala de uns 25, 28 quilos. E aí você precisa levar em consideração que não existe um vagão de mala. Você vai deixar a sua mala num canto no vagão e ela pode ser que fique desacompanhada, né? Você nem sempre vai sentar do lado da sua mala. E isso pra gente que está acostumado com níveis de delinquência muito elevados, a gente se assusta, se preocupa um pouco. Eu mesma nunca tive nenhum problema quanto a isso. Às vezes também em cima dos assentos, né, pode ter um pequeno maleiro se você vai levar a sua bagagem de mão, ou seja, as suas malas vão estar longe de você se elas forem grandes. Mas, comparado com um avião que você não pode despachar gratuitamente uma mala grande em alguns casos, pode ser uma vantagem. Aqui na Espanha, considerando o ocorrido na principal estação de trem em 2003, um atentado terrorista na estação de Atocha, eles têm muito cuidado. Então, toda a bagagem deve ser passada por um raio-x antes de você entrar no trem. Então, é tranquilo, você põe a bagagem, passa pelo raio-x, eles não têm limitação quanto ao tamanho de frascos que você pode levar, nada disso, é só mesmo para ver se tem arma, explosivos, alguma coisa assim. E também aqui na Espanha, o legal é que você, pelo menos nas estações grandes, você já mostra o seu bilhete, a sua passagem, antes de você entrar no trem. Nem todos os países são assim. Então, muitas vezes você entra sem mostrar a passagem, porque é assim mesmo, e dá uma cochilada no trem e quando você menos espera, alguém da companhia de trem te acorda para você mostrar a passagem. Então, mesmo aqui na Espanha, eu acostumei a deixar a passagem sempre à vista, normalmente na bandejinha de alimentação eu deixo ela fechada e a passagem dentro, para que o fiscal não precise me acordar. Mas também fala em dormir, mas a gente não dorme muito não, porque as poltronas quase nunca são reclináveis. Elas são confortáveis, mas não reclináveis.
Nos trens de tipo AVE, de alta velocidade aqui da Espanha, tinham tomadas nos assentos. Eu achei ótimo, mas não tinha conexão Wi-Fi, poderia ter, né? Também eles dão alguns fones de ouvidos para você assistir uma programação de TV de bordo. E foi nessa ocasião que, com curiosidade, eu descobri que filmaram uma produção, um documentário sobre o Messi, que era o filme que estava passando naquele dia. Achei tão interessante que houvesse um filme sobre isso. As passagens são numeradas quase sempre, então é bom você observar qual é o vagão que você vai entrar e qual é o seu assento. Às vezes você pode viajar de costas para o sentido da marcha, né, como eles falam, ou de frente. Quando você compra a passagem, isso já vem sinalizado, porque algumas pessoas têm enjoo, passam mal se viajar de costas, né? Eu já estou me acostumando com isso. Enfim, às vezes eu penso que nos moldes europeus os trens não funcionariam tão bem no Brasil. Mas, por outro lado, é um meio de transporte que pode ser muito positivo para as pessoas, embora a gente tenha que considerar que ele não é infalível, que ele é caro, mas que permite com que as pessoas possam viajar de um lado para o outro, uma vez que no Brasil a gente não tem essa abundância de aeroportos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Lá no blog www.comendochucrutosalsicha.com.br tem imagens sobre esse assunto dos trens na Espanha. Vocês podem acessar e ver como é um trem por dentro, por fora, a estação de trem de Sevilha. Eu também gostaria que vocês ficassem muito à vontade para entrar no blog e fazer contato comigo para colocar sugestões de pauta ou comentários das pautas já vivenciadas, no sentido de a gente melhorar sempre o programa. Então eu conto com a participação de vocês a partir do blog e espero sinceramente que esse tema tenha sido do interesse de vocês. Um abraço e até a próxima! Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes. A gente está em mais uma edição do quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura. E hoje quem está aqui com a gente é o Alessandro Chagas Silva. Ele que é formado em Geografia, mas que recentemente também tem seu envolvimento aí com a área do turismo, mais especificamente com o arqueotrekking, né? Essa que é uma área um pouco diferente, mas bastante interessante. Explica pra gente então, Alessandro, o que é efetivamente o arqueotrekking? Bom, basicamente o arqueotrekking são roteiros arqueológicos na região dos Campos Gerais. Ou seja, são idas a sítios arqueológicos onde há ocorrência de pintura rupestre. Legal. Em relação a uma viagem turística comum, digamos assim, uma viagem turística tradicional, o que um arqueotrekking pode oferecer assim como diferencial, uma participação nesse tipo de roteiro? Vai agregar cultura, digamos. Antes de mais nada, vai agregar cultura mesmo e poder estar vendo, né, em loco o que os nossos antepassados deixaram aí, escrito na rocha, digamos assim. Legal, Alessandro. E como eu falava no início da entrevista, uma área bastante diferente, né? Talvez poucas pessoas, quando pensam em fazer uma viagem, pensam visitar um sítio arqueológico, a não ser que sejam pessoas ligadas à área como você, com a sua formação. Mas desde que você passou a desenvolver essas trilhas do arqueotrekking, como é que surgiu o teu interesse e como é que você vê o teu interesse por isso até agora? O interesse surgiu basicamente da minha formação acadêmica mesmo. Desde a minha monografia, né, conclusão de curso, meu TCC foi pioneiro e direcionado na área da arqueologia. Mesmo sendo um curso de geografia, foi direcionado na área da arqueologia, pelo fato de eu sempre me interessar, sempre achar interessante e gostar de sempre fazer essas caminhadas, né, em tais locais. Eu tive como co-orientadora a Cláudia Parelada, que é arqueóloga do Museu Paranaense, lá em Curitiba também.
E a partir daí a princípio era basicamente acadêmico, né? Depois de graduado eu participei também de projetos na área e de 2013 para cá foi feito um levantamento grande num dos projetos que a gente fez, conhecia várias áreas com sítio arqueológico aqui da região. Eu pensei por que não unir, né, o útil ao agradável, criando o projeto Arqueotrekking, levar pessoas desde ensino médio, como o caso de hoje, no conhecimento da pessoa, né, a nível universitário já, a conhecer a arqueologia, enfim, conhecer o patrimônio arqueológico e rupestre que a gente tem na região dos Campos Gerais. Legal. Você, com esse seu interesse pela arqueologia e envolvimento na área, como é que está sendo para você essa experiência também relacionada ao turismo? Como é que você tem se adaptado a essa nova área da atuação, digamos assim? Pois então, foi justamente pelo Arqueotrekking que eu entrei na área do turismo, digamos assim. Porque a partir do momento que você vai criar um grupo de pessoas, né, num sítio arqueológico, você vai ter que estar credenciado. Então não tinha outro meio de eu dar um pontapé no projeto se não tivesse um curso curso técnico em guia de turismo. Daí foi finalizado o curso ano passado e a partir de agora começar a botar em prática, digamos assim, né? Levar o pessoal, enfim, conhecer tais lugares. E isso tem sido satisfatório para você, poder estar trabalhando com uma área que sempre foi do seu interesse? Com certeza, satisfatório, muito satisfatório, por sinal, né? A gente tem o roteiro, em várias regiões aqui dos Campos Gerais, desde Ponta Grossa, a gente escolheu 3 regiões, que é onde há grande, é riquíssimo sítios com pintura rupestre, digamos assim, que é a região de Ponta Grossa, Tibagi e Piraí do Sul. E você pensa em outros locais aí para o futuro? Alguma coisa que você tem em mente já há algum tempo? Algum lugar que você realmente deseja conhecer e levar o seu projeto? Digamos assim, a meca da arte rupestre no Brasil está em São Raimundo Donato, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, quem sabe, né? Eu já tive em contato com a Niede Guidon, que é a arqueóloga responsável na época da formação acadêmica ainda, para fazer um estágio lá e tal, mas eu acabei não indo, mas quem sabe mais para frente tenho contato, ela está ciente do projeto da Arqueotrek, a gente já trocou uma ideia por e-mail, e quem sabe mais para frente, né, poder visitar os sítios lá do Parque da Serra da Capivara, seria bem interessante também. Antes da Unicentro entrar em greve, você esteve aqui dando uma palestra a respeito desse tema. Claro, a gente não vai ser redundante e pedir para você falar qual foi o tema, pois você está apresentando aqui para a gente também. Mas o que você tem a dizer sobre esse convite de ter vindo e como é que foi essa palestra para você lá na Unicentro? Então, agradeço muito ao convite, ao professor Leandro também, que foi meu professor no curso técnico de guia lá. Foi a partir dele que surgiu esse convite de vir dar palestra. A partir do curso lá ele ficou sabendo do meu projeto e a partir daí ele convidou para vir dar essa palestra e foi bem gratificante, tinha os alunos todos interessados, bastante interessados, e a palestra foi basicamente falar sobre o projeto Arqueotrekking e também sobre o projeto desenvolvido por mim antes do Arqueotrekking, que foi o levantamento de alguns sítios da região de Ponta Grossa. Bem, alguma coisa que você queira discorrer também a respeito desse levantamento anterior, algo nesse sentido? Então, atualmente eu faço parte também de um grupo de estudo em arqueologia da UEPG. Logo depois que eu da minha formação acadêmica, formada em geografia, eu participei 2 anos também como bolsista técnico num projeto chamado Caracterização do Patrimônio Natural dos Campos Gerais, o que resultou num levantamento grande. Eu acho que um dos primeiros, na UPG, um dos primeiros levantamentos assim, do patrimônio natural, incluindo também a parte de arqueologia, em especial sítios com arte rupestre. Então foi feito um grande levantamento da área, o que resultou de 2 artigos meus publicados, o próprio da minha monografia e um posterior, que, na época do projeto também. E hoje em dia, com o projeto Arqueotrekking, eu aliei, continuo também, queira ou não queira, pesquisando novos sítios,
mas também divulgando, né, todo esse tempo que eu tive em pesquisa, também divulgando à população o valor histórico e cultural de um sítio com arte rupestre. Muito bem, a gente esteve conversando então com o Alessandro Chagas Silva a respeito de arqueotrekking, arqueologia e outros temas relacionados a isso. Alessandro, as pessoas que se interessaram pelo arqueotrekking, como é que elas entram em contato com você para marcar uma ida para um sítio arqueológico ou algo nesse sentido? Pois temos o Facebook, né, página e fanpage também, e pelo e-mail arqueotrekking@gmail.com, e além do telefone, se quiser entrar em contato também, 8805-9616. É o meu particular, mas a gente atende qualquer grupo que esteja interessado em conhecer a beleza rupestre dos Campos Gerais. Muito bem, esse foi o quadro Profissão Turismo de hoje, falando não só necessariamente sobre turismo, mas sobre diversos assuntos relacionados a isso. Acho que é importante uma universidade também agregar conhecimentos de diversas áreas em uma formação completa, né? E isso é muito importante para a gente. Foi bastante produtiva essa entrevista, agradeço ao Alessandro pela vinda, e agora os ouvintes continuam aí com o Embarque na Cultura. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: a Bibliotel, telefone 3422-2500, www.abibiotel.com.br, e IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.